for mostrar alguma coisa, vocês esqueçam o meu rosto aí e vai pro desenho. Ó, esse aí, o Fagner que montou esse slide, ele pegou no Facebook com os desenhos meus. E interessante que todos esses desenhos aí, gente, foram feitos durante a quarentena. Tá? Por isso que eu propus essa temática do Urban Sketch, porque se a gente tem que estar desenhando presencialmente, abriu-se uma exceção à regra, lá no grupo nacional. A gente pôde desenhar através do Google Street View, né? Google Maps, exatamente. Né? Tem que começar a sujar o papel para perder o medo. O Urban Sketch é um movimento, ele nasceu em 2007, né? Então relativamente novo. Só que com a pandemia, eles, por incrível que pareça, né, teve um crescimento muito grande. Ele foi criado por o Gabriel Campanário, ele é ilustrador e jornalista espanhol, tá? E ele teve a ideia de quê? De você desenhar em loco, né, sem nenhum tipo de fotografia, nenhum recurso analógico ou digital, é só a visão mesmo, né, o desenho de observação, e você está compartilhando esses desenhos via internet, tá certo? Então, o maior meio de propagação desses desenhos hoje em dia é o Facebook. Então, tem um SK Brasil, que tem as suas ramificações, o SK seria o Urban Sketch Brasil, e em Campos a gente tem também o SK Campos do Goitacazes, aqui que eu faço parte, tá? E o nosso líder, vamos dizer assim, seria o Ronaldo Araújo, que é professor do Isecens. Alguém já deve conhecer ele de vista ou de nome, porque ele também é artista e arquiteto, tá? Então, os fundadores no Brasil foi o Eduardo Basquec, que para mim é um dos melhores desenhistas que tem nacionais, que ele desenha muito bem mesmo, né? Depois vocês podem fazer uma pesquisa. E os artistas João Pinheiro e Juliana Russo. Como a gente escolhe o tema, né? Como exercitar um pouquinho o olhar para poder escolher a posição, qual a vista tomar e escolher o desenho que vai ser feito. Né? Logo de início, os momentos cotidianos, né? A gente tem que ficar sensível ao que está acontecendo ao nosso redor ali para saber escolher o melhor momento. É a edificação que eu quero demonstrar, é um detalhe dela, ou é o ambiente como um todo, isso vai ser de cada um no seu momento. Mas o importante a partir do momento que escolhemos uma posição, né, para poder representar, a gente se limitar a ela até terminar a representação, para evitar ter distorções muito grandes na representação. Lógico que a paisagem é um elemento dinâmico, então o carro pode sair do lugar que estava estacionado, as pessoas vão mudar, isso, como a gente escolhe representar, também faz parte do desenho. Qual é a essência do lugar? Né? Na hora de contar essa história, né? Qual é essa história? O que eu estou querendo contar na hora do desenho? Como lá nas diretrizes do Urban Sketch, né? Eu estou contando uma história, um desenho de cada vez. Então, qual é essa história que está ali nesse lugar? E aí, como a gente começa? Né? Começa definindo os espaços no papel. Então, pode ser pequenos rabiscos, marcações, né? Tem que começar a sujar o papel para perder o medo. Tem alguns modos, a gente pode começar já no nosso papel principal, onde efetivamente vai desenhar, né? Mas também pode pegar um pedacinho que Adriano gosta de chamar de thumbnail, né? Que seriam uns quadrinhos pequenininhos para fazer já um pequeno esquema de como vai ficar. Então, você usa o thumbnail como um recurso visual para imaginar como organizar o espaço. Pode ser pequenos croquis no próprio papel, um pedacinho antes dele ali. Começar a imaginar e demarcar onde que o desenho vai começar efetivamente. Já começar a sujar o papel para perder o medo. E aí alguns estudos também são possíveis, né? Você vai fazendo os detalhezinhos. Vou começar a estudar como representar a vegetação, como representar uma árvore, um poste. Aí você está fazendo uns estudos. Com isso você está aprimorando não somente sua técnica, como seu olhar. Eu tinha muita dificuldade de fazer árvores, né? Então eu peguei o caderninho, toda árvore que eu ia desenhando. Desenhos rápidos, né? Técnicas para estudar tanto de representação de pessoas quanto de representação de vegetação. Você vai testando, né, como representar melhor. E aí a gente vai
compondo isso daí. E aí, na hora de começar a montar o seu desenho, a gente precisa, normalmente a gente vai ter aquele elemento que é efetivamente o interesse visual, o centro do seu desenho. Vai ter lá o elemento de destaque e os elementos periféricos. Então, a gente precisa definir. Nem sempre esse elemento de destaque ele está efetivamente no centro do papel. Ele é um centro de interesse, mas não necessariamente no centro do papel. E aí a gente pode também utilizar da técnica da âncora, que é usar algum elemento dentro desse desenho que vai definir parâmetros de medidas e proporções para todo o resto. Então, para evitar que qual é o tamanho que esse elemento vai ficar. Eu posso usar uma pessoa como referência de âncora ou um carro. Só é difícil utilizar vegetação, porque como árvores e plantas são muito variáveis de medidas, é mais difícil de utilizar. Se utiliza de elementos que a gente sabe exatamente qual é o tamanho. Então, se eu sei o tamanho de um carro, eu consigo comparar o tamanho, por exemplo, de um poste em relação ao tamanho desse carro. E aí, a partir disso, eu vou tirando essas referências. Olha só, gente, que desenho bonito desse primeiro aí, né? É o Agripino. O cara tem uma, assim, ele consegue, né, sintetizar muito bem e ele dá um movimento ao desenho, vocês estão vendo? Ele consegue uma panorâmica muito grande, né? Então, é exatamente esse ponto de vista que ele... E do lado direito, quase que o mesmo ponto de vista, mas olha como que as pessoas representam diferente, né? Olha o céu como é que foi representado em um e o céu como é que foi representado em outro, né? Porque no Google Street View geralmente é a imagem do mesmo dia que está ali representada. Olha a árvore, que interessante, que me representou uma árvore branca, só em contraforma, o desenho do lado direito, né? Tem até duas pessoinhas embaixo ali onde está a setinha. E do outro não, ele já representou uma árvore verde, mesmo como ela é mais natural, uma representação mais natural, né? Então, ó, percebo como é que a colocação de pessoas é interessante, para você ter uma noção de escala, humanizar mais o ambiente, né? E esse também é de Goiânia, ele é arquiteto, né, o Fernando Simon. Ele desenha muito, ele tem um estilo muito interessante, né? Ele faz uns desenhos borrados. Ele borra canetinhas. Inclusive, essa canetinha preta que eu estou aqui hoje, é exatamente essa caneta que ele usou. Ela borra, depois que você pinta com água por cima, ela borra, né? Aí vem elementos de perspectiva, né? O ponto de fuga da perspectiva, para quem já passou por isso, né? Ainda a gente tem que entra no desenho técnico de algum modo, né? Na geometria descritiva, mas isso tudo de questões de visão. Qual é o ponto focal? Né, o ponto de fuga é para onde a gente olha, né, para onde o observador está olhando e para onde todas as linhas desse plano seguem. Então, todas as linhas que a gente chama de linha de fuga seguem a partir disso. E essa linha azul aqui, ó, a linha do horizonte, a linha que está na altura dos olhos do nosso observador. Então, ela determina também, a gente se utiliza dela para determinar as alturas dos elementos. Então, são recursos. Um pouco ter conhecimento sobre as técnicas de perspectiva vão ajudar muito na composição. Aí vai vir as questões de enquadramento, né, marcação dos limites, o que é o mais alto, até onde vai entrar, os planos, o que está mais para frente, o que está mais para trás, e os valores cromáticos, né? Assim, eu posso demarcar distâncias a partir de... Todo mundo que já passou pelo desenho técnico sabe, o que está mais na frente, a linha é mais grossa, o que está mais atrás, a linha é mais fina. Coisas nessa linha, valores cromáticos. Pode ser desde espessuras de linha, como achuras distintas, tonalidades mais claras ou mais escuras, vai entrar tudo nessa composição. Até os tons das cores também, né? Ó, esse da esquerda, dá para ver um pouco, só para relembrar essa questão de plano, lá onde começa aquela passagem, né, em forma que parece um túnel ali, ó, ela está em segundo plano em relação ao primeiro plano. Então percebo que a base está mais alta no desenho, tá vendo? Quanto mais distante, mais alto vai estar os elementos, né? E o tijolo do primeiro plano, onde está essa luminária pendurada do lado direito, ou pedra, né, vamos dizer assim, é a mesma pedra que está lá naquela parede do fundo. E é a mesma pedra aqui do segundo plano. Então percebo como a pedra diminuiu de tamanho também, apesar de elas terem o mesmo tamanho. Mas na representação, ela é representada menor. É isso que o Fagner estava falando aí, tá vendo? Olha os níveis de detalhes da informação. Então, a quantidade de informação que tem aqui no primeiro plano.
em relação ao último, resto lá do fundo. Então, olha o valor cromático, né? O escuro do túnel, como deu essa noção de profundidade realmente, né? Então, você tem que saber onde você vai colocar esse tom escuro e onde você vai deixar o tom claro, como esse contraponto aqui, ó, dando ênfase à luminária, tem esse paredão branco. Na verdade, era cheio de pedra. Então, se você enche isso aqui de pedra, você tira a atenção da luminária, que é um elemento bonito do primeiro plano, né? Inclusive, tinha uma outra luminária do lado esquerdo que eu acabei eliminando. Né? Quer dizer, eu não inventei nada, só excluí um pouco aqui dela. Né? Esse lado direito aqui também é lá em Porto. Foi um tour mundial que teve também, no ano passado. Não foi um mochilão, foi um tour. Era um outro evento. Que foi feito também essa delimitação do céu com fita crepe, tá vendo? Fica como se fosse um passepartout branco, que a gente consegue esses efeitos aí com a fita crepe, tá certo? Então, e trabalhar a questão do branco com a aquarela, né? Já que a gente vai demonstrar um pouco de aquarela hoje, vocês percebam como tem branco, né? Nesses desenhos aí. E aí, dentro da composição também, não retirar as pessoas e os animais, o contexto, né? Acho importante representar o conjunto de todo o espaço. O espaço urbano não é somente os elementos edificados, também são as pessoas, os animais, os carros, tudo. Então, não evitar fazer aquela, entre aspas, limpeza para que o desenho fique mais bonito, representar tudo lá. E um menos é mais ali, de evitar, às vezes, o excesso de detalhamento para que não fique ficar difícil de ler o seu desenho, né? A gente pode trabalhar, e é onde o Adriano gosta de falar muito do espaço branco, né? De trabalhar o espaço branco também no papel, ele é extremamente importante. Que tem um folclore muito grande em desenho, o pessoal acha que desenhar é só saber representar alguma coisa, mas não é só isso, é você saber usar o espaço do papel, né? A questão da composição que a gente está falando, é saber representar, usar as cores e os tons, isso tudo que a gente está falando aí, né? Então, a gente tem que ter uma noção dessas questões, né? A gente pensou o seguinte, mostrar para vocês umas imagens que eu selecionei do Google Street View, que eu tirei hoje, por exemplo, para vocês terem ideia, né? Da Praça São Salvador. Discutimos com o Fagner e chegamos nesse tema, vamos dizer assim, na escolha do tema seria a Praça São Salvador. Olha que interessante, né? O carrinho de água de coco ficou uma composição bem legal com essa placa aqui, ó, que é bem urbana, assim, uma placa de ruas, tá vendo? Umas motos aqui em primeiro plano. Terceiro plano seria aquelas árvores, aquela pessoa passando. Olha o ponto de fuga aqui, como a gente enxerga muito bem no muro, né, na grade do muro. Como é que as linhas vão convergindo, ó, em direção à linha do horizonte. E eu gostaria que vocês focassem aqui, ó, no carrinho de coco. Tá vendo? Nesse vendedor de água de coco aí. Aqui tem uma calçada, ó, tá vendo? Uma coisa interessante, que a primeira coisa que você tem que escolher é o tema. Então o tema era a praça, da praça a gente caiu, né? Eu caí, vamos dizer assim, para dar o exemplo, lógico, né? Depois vocês vão ter liberdade de dizer o que vocês quiserem, mas eu achei interessante esse carrinho. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher a posição, já que já escolheu o carrinho, do papel. O meu aqui, por exemplo, está na posição, no posicionamento de paisagem, tá vendo? Então ele poderia ficar também na vertical, que seria retrato. Eu estaria demonstrando aqui, junto com o Fagner também, como que a gente faria esse começo, como representar esse carrinho de coco, vamos dizer assim, no ambiente que ele está, né? Onde ele está inserido. Ele poderia estar na praia, por exemplo. Poderia estar no campo de futebol, mas não, ele está numa praça. Né? Então, como que seria esse pontapé inicial? Certo? Tudo aquilo que a gente já conversou anteriormente, né? De posicionamento, de altura. O que a gente levaria em consideração para fazer esse carrinho. E posteriormente eu estaria aqui pintando ele com aquarela e lápis de cor, e o Fagner com canetinha e os demais materiais que a gente tiver lá, para vocês terem essa noção, né, de como começar. Embora muitos aí já desenhem, mas eu acredito que vocês devem estar um pouco enferrujados, né, gente? Bom, eu, por exemplo, aqui, gente, poderia fazer esse carrinho pequenininho aqui no cantinho como um estudo, tá certo? Mas eu não vou fazer isso não, eu vou usar a folha como um suporte. Por exemplo, vou utilizar toda a folha para desenhar esse carrinho. Então, uma coisa que eu não gosto de fazer é usar o centro da folha. Certo? Vocês têm que evitar.
Ele deve estar lembrando aí das aulas de desenho. Então, vou fugir um pouquinho desse centro e vou trazer esse carrinho para esse eixo aqui, gente. Ó. Risquei uma linha aqui. É como se fosse 1/3 da folha. Ó. 1, 2, 3. Tá vendo? E que seria esse eixo, por exemplo? Esse cabinho aí, que tá o pau da barraca, vamos dizer assim, ó, que está sustentando essa barraca roxa e verde, ficaria mais ou menos aqui nessa linha, tá certo? Isso vocês conseguem perceber, a barraca foi o que me chamou a atenção. Ela está um pouco inclinada para a direita. Vocês perceberam isso? Ela está caindo um pouquinho para a direita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acentuar essa inclinação. Ó. Então, aqui eu já vou dar um risco bem de leve, usando lapiseira mesmo, né, que eu acho mais prático. A linha do horizonte aqui, ó, está muito acima na composição. E tem essa linha diagonal aqui, ó, passando de fora a fora, que seria a calçada, né? Ó. Então, aqui eu já fiz um esquema de... pode escolher outro ângulo, né? Pode sim. Eu peguei o mais simples aqui para a gente não ter... Ó. Então, aqui eu já criei uma malha que vai me orientar no desenho. E muita gente acha que tem que apagar essas linhas depois. Eu acho que não, você pode deixar. Não precisa ficar usando muita borracha no desenho não, tá, gente? Ó. Então aqui, ó, vou delimitar a altura da barraca lá, aquilo que a gente falou. Ó. E a base dela seria aqui. Então agora eu já tenho um parâmetro para desenhar, tá vendo? Se eu começo aqui e faço essa caixa verde aqui, que é o carrinho, ó, muito grande, a barraca ia passar da folha. Então vocês têm que ter muito cuidado com isso, a composição. Ó. Fagner também está fazendo uma malha lá que está orientando a ele o desenho. Lógico que tem gente. Eu até acho para ajudar. Na realidade, eu usei a minha referência aqui, essa linha, que vai ser a minha âncora, na realidade eu estou usando da placa da rua e não da barraca. Então, quer dizer, o meu carrinho vai ficar aqui, ó. Então, enquanto o Adriano está colocando o carrinho dele para a direita, eu estou colocando o carrinho mais para a esquerda. Elementos da composição, foi o que chamou a atenção para ele, né? Eu praticamente eliminei essa... que eu vou fazer umas árvores aqui, ó, do lado esquerdo. Ele já deu preferência lá para a plaquinha. É o que perguntaram aí, pode fazer outro ponto de vista? Pode não, ele deve, né? Ó, aqui a rodinha. Então, eu acabei me aproveitando ó, já das linhas do muro e da grade como referências já de medida e altura. Entendeu? Aqui, gente, o carrinho ele já é um parâmetro para mim, tá vendo? De altura, de tamanho. Ó. Eu sei que essa barraca aqui, ela está 1,5 vezes da altura do carrinho. Ó. Então está bem posicionada essa altura aqui. Porque eu vou aumentar um pouco o tamanho dela para ficar um desenho mais interessante, né? Porque a gente não pode inventar, mas a gente pode, aquilo que eu falei, eliminar alguns detalhes e dar ênfase em outros. Acho que a graça do Urban Sketch é isso aí. Como você faz isso, né? Como cada um vai fazendo as suas interpretações aí, né? Ó, vou fazer o pau da barraca aqui inclinadinho, para dar um movimento a esse desenho também, para não ficar muito estático. Olha lá. Aí, gente, a minha estrutura aqui já está praticamente pronta, ó. Vamos dar uma olhada o que o Fagner está fazendo aqui. Colar um pouquinho dele, ó. Olha lá, ele já jogou o carrinho para a esquerda, viu? Depois eu quero ver o que vocês estão fazendo aí também, gente.
Vou fazer mais forte o cadinho aqui. Vou passar a canetinha. Eu gosto de fazer desenho bem mais rápido. Eu costumo fazer direto na caneta. Porque eu sou adepto a não utilizar borrachas. Então, o erro faz parte da representação e está ali também. Então, a gente tem que se guardar ao máximo para evitar erro de proporção e coisa assim. Mas acho que faz parte da composição. E aí eu gosto de fazer direto na caneta. Principalmente se eu tiver, quando eu estou na rua mesmo, fazendo desenho de rua, estou com uma caneta só e um bloquinho. Eu até faço desenho direto na caneta, mas eu prefiro passar um lapisinho para dar uma orientação geral, gente. Então, o que eu fiz, gente? Eu parti do todo para parte, estão vendo? Eu peguei aqui a altura do carrinho e criei uma proporção e agora eu estou desenhando o carrinho do todo para o detalhe. O que é isso? Agora que eu estou fazendo o coco, tá vendo? Eu não posso começar esse carrinho, por exemplo, e começar do coco. Se eu faço o coco muito grande, não vai sobrar espaço aqui interessante para a representação. Então agora eu começo a colocar os detalhes que estão me chamando a atenção. Aqui do lado direito, por exemplo, não sei se é uma caixa de papelão, o que é, eu não gostei, não está assim, não está legal. Eu tirei, tá vendo aqui, ó? Eu não inventei nada, só tirei ela aqui. Adriana, rei do não gostei disso. Ai, pode, né? Porque eu já tinha representado ela. Eu coloco. Não, ali eu coloco. Falou que a gente tem que representar o que está vendo. Sim, é? eu gosto de colocar tudo. Por exemplo, a lixeira aqui no poste, eu só percebi quando eu fui desenhar o poste agora. Tem uma lixeira. Aqui onde eu estou desenhando. Tem a caixinha verde, a lixeira verde, tudo verde. Aí acima do carrinho aqui tem uma caixa de papelão, uma caixa de isopor, que é aquelas fitas que ele passa em volta, né? Para o isopor não quebrar, e uma garrafa d'água em cima. Quer dizer, quando eu vi esse carrinho à primeira vista, eu não tinha reparado nisso. Acho que vocês também eu não tinha reparado na garrafa, você falou agora que eu vi. Então, como é que eu. É aquilo que eu estou falando. Se você no local, então, a sua percepção fica muito mais apurada, né? Do que da realidade mesmo. Ó. Agora que eu vi a lixeira que você falou, né? Atrás do poste. É. Atrás do carrinho tem um poste. Atrás do carrinho. Eu achei que a lixeira fizesse parte do carrinho, tá vendo? Aqui um cabo de coco. Então, pessoal, por que eu comecei a fazer os cocos aqui, não o pau da barraca? Ó? Porque o coco está à frente do pau da barraca. Por ser caneta, não ia ter como, né, esconder isso depois. Ó. Ó, já vou fazer umas marcações aqui de sombra. Ó. Você faz uma economia de tempo fazendo isso. Ó. Você está nesse espaço aqui agora, você já pode ir marcando essas sombras. Ó. Você não precisa voltar ali depois. Ó. Eu vou pintar esse desenho depois, mas já ajuda. Gente, a canetinha, ela também, você consegue
utilizar como se fosse um lápis. Estão vendo aqui? Ó, que eu fiz um rabisco aqui. Ele não ficou totalmente preto. Eu consegui tons de cinza aqui, ó, com uma achura bem próxima. Então, principalmente quando a canetinha vai ficando mais velha, como nesse caso aqui, você não joga fora não, que a gente consegue esses efeitos. Tá vendo? Ó. É só desenhar bem de ladinho. Ó, esse lado como está bem mais escuro, né? Isso aqui é aquilo que a gente falou mais cedo, a luz e sombra. O lado direito dela está bem mais escuro aqui. Eu já avancei bastante na composição, você vê que já tem minha base toda montada. Agora é só trabalhar luz, sombra, cor. Eu acho que esse desenho aqui não vou nem trabalhar cor. Adriano que é o cara das cores. Aqui, gente, agora que eu reparei, ó, no corpo do carrinho tem a sombra da barraca. Interessante, né? Também não tinha percebido. Ó, eu tava só com linhas. Depois que eu comecei a colocar os tons, olha como o desenho ele vai ganhando vida, né? Ele vai ficando mais interessante, vai dando mais volume. E como eu sei que eu vou pintar, eu também não vou caprichar muito na canetinha, não. Depois eu posso voltar com a caneta, sabe? A vantagem da canetinha é essa, você pode estar indo e vindo. Depois que pintar quiser dar mais um retoque, vocês podem também. Aqui a sombra que o carrinho está projetando no chão. Minha sombra bem intensa, ó. Então, vendedorzinho de braço cruzado, sentar na cadeira. Ó, em vez de ir direto na caneta, eu vou pegar um lapisinho, sabe? Ó. Então, isso aí, ó. Vou mostrar aqui um tipo de aquarela, que seria a aquarela de pastilha. Estão vendo aqui? Ó. Vou aproximar aqui da câmera. Uhum. Essas pastilhas, elas vendem avulso, a cor que você quer. Tá vendo? Ó. Elas saem daqui, ó, do estojinho. Aí o que acontece? Você molha o pincel. O pincel geralmente tem que ser de ponta redonda, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Macio, ó, não pode ser um pincel muito duro. Né? Muito barato. Aí pega um pouco dessa. Aí você molha, pega um pouco dessa tinta aqui, ó, e vai misturando aqui no godê, que geralmente vem do estojo. Tá vendo? Ó, esse é um tipo de aquarela. A outra são essas que vendem tipo pasta de dente, ó, na bisnaguinha, tá vendo?
Aí você pode colocar num godê, esse godê aqui é da Trident, ó. Uma marca famosa para arquiteto aí, né? Antiga, né? Não sei se hoje ainda é. Então, tem até, eu boto até as letras, o nome das cores aqui, ó. E você bota um pouquinho da tinta, aqui, ó. Ela já secou, tá vendo? Ó, o vírus assim não cai, não. Mas é só colocar água que ela volta. E esse papel que eu tô usando é aquele que eu falei que tem no IF, né? Um papel comum. Não pode pensar muito não. Botou. Ó. Não pode passar a segunda vez, não. É igual a borracha. Não pode usar o pincel como borracha, não. Isso aí. Gente, uma coisa também que funciona muito para aquarela é isso aqui, ó. A sombra, eu fiz um marrom aqui, que seria tipo uma calçada quebrada. E a sombra tem preto aqui, tá vendo? Preto e cinza. Mas eu não usei roxo. Tá vendo? Então, legal na aquarela é sempre você fazer sombras coloridas. Olha como fica leve o desenho, tá vendo? Olha os tons de verde que eu criei, ó. 3 tons diferentes, tá vendo? Ó, já pintei os coquinhos. Botando amarelinho, ó. Só que a aquarela tem essa vantagem, é bem rápido, tá vendo, Catarina? Eu tô segurando a mão aqui, já era para estar praticamente pronto.